Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Hoje nós viemos aqui, através desse vídeo, para falar um pouquinho sobre a teoria da Madeleine Leininger, a teoria transcultural do cuidado de enfermagem. Madeleine Leininger nasceu em Sutton, nos Estados Unidos, no dia 13 de junho de 1925. Se graduou em enfermagem no Colorado no ano de 1948, enquanto fazia estágio no corpo. Ela se graduou também em Ciências Biológicas no ano de 1950 e atuou como instrutora-chefe da unidade médico-cirúrgica onde trabalhava e inaugurou uma unidade psiquiátrica também. E nesse hospital ela exercia a função de diretora. E esse foi o marco da sua carreira acadêmica. Madeleine foi mestre em enfermagem psiquiátrica e depois ela cursou o doutorado em antropologia. Ela desenvolveu o primeiro método de pesquisa em enfermagem chamado etnoenfermagem. E com isso, enquanto ela cursava o doutorado, ela publicou mais de 265 artigos. Enquanto cursava o doutorado, Madeleine elaborou projetos de pesquisa com base em fundamentos do cuidado cultural, através do qual ela desenvolveu a teoria do cuidado transcultural. Nós, hoje e antigamente, vivemos em uma sociedade com diversidades culturais, de crenças, religiões, e a teoria da Madeleine foca justamente na parte do cuidado e de quem vai receber o cuidado, de forma que crie uma harmonia entre as duas pessoas, o cuidador e quem recebe esse cuidado. Por fim, resultando no bem-estar do paciente, ajudando que ele se sinta confortável com a situação durante todo o atendimento. Leininger, ela propõe um modelo de atuação transcultural definido como Sunrise, e ele tem como propósito ajudar no estudo desses pacientes, no diagnóstico, no cuidado de enfermagem. Então, este modelo, ele apresenta 4 níveis de pesquisa, tá? Então, ele vai se dividir, então, entre esses 4 níveis, e eu vou estar explicando agora, então, cada nível e justificando eles. O primeiro nível, ele estuda o significado, tanto da natureza, dos atributos, do cuidado. Então, é sempre muito importante dar ênfase às crenças religiosas, fisiológicas, políticas, socioeconômicas e entre outras coisas que o paciente traz pra gente quando a gente vai fazer aquele primeiro momento de anamnese com ele, né? Então, o segundo nível seria nada mais, nada menos que o aprofundamento desses dados que o paciente traz para nós, desses dados já coletados, né? E a aplicação da situação do paciente nesse estudo. O terceiro nível, ele foca na parte profissional e no cuidado da enfermagem. Então, construindo a coleta de dados do problema, dando foco, então, né, estudando essa coleta de dados que o paciente trouxe para nós e a elaboração dos diagnósticos de enfermagem. E o quarto nível é a execução de todas essas pesquisas e esses diagnósticos que a gente fez. Nós encontramos em artigos um relato de caso onde uma equipe foi prestar assistência domiciliar a uma família de comunidade, que eram mais simples, né? E nisso, ao estarem prestando atendimento, viram que a família estava ofertando vinho para a criança, visto que era um dos únicos alimentos que ela aceitava. Foi orientada que fizessem sagu ou coisas semelhantes e não ofertada a bebida alcoólica para a criança, né? De maneira que ela fosse aquecida e aceitasse o alimento. Adaptando assim a situação às condições em que a família se encontrava. Em outras experiências de enfermagem foi relatado também o uso da faixa no abdômen de recém-nascidos por conta do coito umbilical. Beleza. Essa prática, passada de geração em geração, muitas vezes vem por conta da avó dizer que fez, então a pessoa pode optar por fazer também. E às vezes não podemos dizer que não, então é muitas vezes só orientado o uso da faixa, só que não tão apertada, não prejudicando.
respeitando assim o espaço e a cultura desses pais. E falando então um pouco mais sobre essas questões assim que a Leninger ela traz para nós, dessas crenças, dessas coisas que vêm de cultura, de mãe para filha, de vó para neta e coisas, né? Acontece com a religião de Testemunhas de Jeová, que os pacientes às vezes precisam fazer a transfusão de sangue e a religião deles não permite, a crença deles não permite. E eles se tornam vulneráveis a essa situação, né? Hesitando, então, a não querer fazer. Então, é muito importante a gente, quanto enfermeiro, a gente instruir esse paciente sobre o motivo real de a gente estar querendo fazer esse procedimento, seja por um paciente que tem que repor plaquetas, que esteja com um quadro de anemia muito avançada, um quadro hipovolêmico, né? Então, explicar a situação e que se a gente não fizer esse procedimento, talvez a gente não consiga reverter a situação do paciente para uma melhora mais efetiva. Então, outras coisas que a gente vê muito... E através do vídeo que vamos mostrar agora, trouxemos uma pequena encenação para que vocês possam entender um pouquinho mais do processo da teoria. Nesse caso, temos uma muçulmana que está aguardando atendimento. O enfermeiro entra na sala para atendê-la. Ela se expressa verbalmente. Ele conversa com ela. Ela se queixa de onde está doendo, se expressando. E quando ele faz menção de querer examiná-la, de tocá-la, né? Ela nega o atendimento e explica que a religião dela não permite. Então o enfermeiro se retira e vai chamar sua colega de trabalho, sendo uma mulher, para atendê-la. Então a enfermeira chega, entra na sala, ela se apresenta, avisa que o colega dela chamou ela, pergunta se pode examiná-la, ela consente o atendimento e depois ela explica que ela precisava de um atendimento diferenciado, pois a religião dela não permitiu o toque por homens. Com essa pequena demonstração em forma de vídeo, a gente quis trazer as pequenas situações que podem ocorrer no dia a dia do enfermeiro, né? E a teoria transcultural da Leninger, ela mostra pra gente como lidar com esse tipo de situação, buscando uma solução e fazendo com que fique confortável para o nosso cliente. Muitas vezes pode ocorrer do profissional levar para o lado pessoal e acabar se ofendendo, né? Mas a enfermagem, né, a teoria transcultural, faz com que a gente leve em consideração o lado do paciente e o lado dos seus princípios, visando o conforto e o bem-estar do paciente e adaptando, né, o atendimento para que ele possa se sentir confortável durante o mesmo. Também queremos destacar os valores transculturais do enfermeiro e o que nós devemos fazer, né? Quais são os valores que nós devemos cumprir em cada atendimento. Nós devemos cumprimentar, nós devemos aceitar, também devemos ajudar, conhecer e advogar. Cada paciente tem suas crenças, seus valores e seus princípios. Cabe a nós respeitá-los e fazer um atendimento nos quais eles se sintam confortáveis e respeitados durante todo o processo no qual eles passam. Lembrando que o nosso papel é cuidar da melhor forma e melhor jeito possível. Ela se graduou também em Ciências Biológicas no ano de 1950.
Ela era chefe de um hospital chamado Joseph... Exclui essa porra. Essa parte vai pro preto e branco, Não, senão... Não. Por que eu falei do hospital? Eu ia falar.